Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. Hoje o tema é coronavírus e eu vou receber o amigo infectologista, epidemiologista, Dr. Carlos Starling. Sejam bem-vindos vocês. Vamos ver aqui, a doutora Marina já entrou. Então, vamos aguardar aqui a entrada do Carlos. Então, o tema hoje é realmente muito importante. Carlos tem feito um trabalho voluntário junto à Secretaria Municipal de Saúde aqui em Belo Horizonte. Então, ele está entendendo de forma muito profunda tudo que a gente tem vivido aqui em Belo Horizonte, em contato com cientistas, pesquisadores, infectologistas do mundo inteiro. Então, a primeira live aqui já foi fantástica, está salva aqui no IGTV. E eu acho que essa vai ser realmente muito especial. Convidei o Carlos para falar sobre o momento que estamos vivendo aqui em Belo Horizonte, principalmente, né? Falar um pouquinho sobre a chegada do final de ano, eventos, festas, encontros, né? Falar um pouquinho sobre as vacinas, né? O que tem aí de novidade, o que já está mais próximo da gente. E obviamente recebemos aqui uma demanda enorme para falar um pouquinho sobre as escolas, né? Tem muitas mães aqui no Instituto, então acho que vai ser muito bacana poder discutir com ele também. Vou tentar dividir isso tudo num tempo aí legal para todos vocês, tá? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, Emerson. Foi um prazer, é uma satisfação. Que bom, que bom. E, Carlos, então, né, eu já fiz uma introdução aqui falando um pouquinho do nosso bate-papo aqui, né, colocando alguns temas, né, e eu acho que vai ser incrível poder ouvir você depois de alguns meses do nosso primeiro encontro, né, era um outro Sim, momento, né, era um outro momento da nossa vida, da ciência, não é isso? E eu acho que agora já tem outros pontos importantes aqui a serem discutidos, né? Acho que vai ser muito bacana. perfeito. E, Vamos e eu lá. queria que você falasse um pouquinho, Carlos, assim, já introduzindo o assunto. Eu vou tentar dividir em alguns temas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho em que momento nós estamos, né? Em que momento, ao olhar do infectologista, do epidemiologista, que está em contato com colegas pelo Brasil e pelo mundo. Acho que queria que você desse um pouco do cenário assim que a gente tá em Belo Horizonte no momento e um pouco do Brasil também, né? Porque tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo a gente, assistindo e que não são de BH, né? Eu acho que eu queria que você desse um panorama um pouco rápido, assim, mais sucinto em relação a em que momento, aos seus olhos, nós estamos vivendo a pandemia. Não, perfeito. Emerson, primeiro, mais uma vez, é uma satisfação estar com você, do Instituto Nascer, né? E discutir esse momento histórico que nós estamos vivendo do ponto de vista científico, do ponto de vista de aprendizado para a humanidade, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa. A Europa começou na nossa frente, o problema começa na China, progride, vai para a Europa, chega na Europa no princípio de fevereiro, né? Explode, né? Vai para os Estados Unidos, tem um mega surto em Nova York. Então, isso começa então a primeira onda nesses locais, nesses continentes, né? O Brasil ficou um pouquinho atrasado em relação, né, à chegada do vírus. Isso tem um aspecto bom, né? Então, porque deu tempo de nós irmos aprendendo com o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Essa e depois ele chega para nós, né? Em final de fevereiro, março, e aí começa a nossa batalha contra esse vírus.
Em Belo Horizonte, nós conseguimos segurá-lo, nós fizemos uma interrupção de atividades não essenciais na cidade, né, durante pelo menos 2 meses, né? Depois começou um processo de flexibilização. Com isso, nós achatamos a curva até que as instituições assistenciais se preparassem. Então, os hospitais se prepararam, a terapia intensiva se preparou e os hospitais públicos, né? Nós aumentamos o número de leitos, existiam leitos disponíveis em Belo Horizonte de terapia intensiva, públicos cerca de 128. Isso foi para 741. Né? E nós tivemos, num determinado momento, 90% desses leitos ocupados. 92%, 93% desses leitos ocupados. Isso aconteceu em meados de julho, né? Que foi o nosso pico, por volta do dia 17, 16, 15, 16, 17 de julho. O maior número de casos que nós tivemos nessa epidemia foi no mês de julho. E, posteriormente, começa a cair, começa a diminuir. Né? É curioso que esse aumento aconteceu a partir da primeira flexibilização que foi feita no dia 25 de abril. Depois disso, depois de 2, 3 semanas, nós vimos que aumentou muito, nós regredimos, demos um passo atrás, conseguimos controlar e depois foi feita uma nova flexibilização e aí atingiu o pico e voltou a cair. O que foi importante disso aí, Emerson? É que esse período, né, de aprendizado que nós tivemos para lidar com essa doença, aprendizado que o mundo foi tendo sobre do ponto de vista científico, inclusive, né, significou que a possibilidade do indivíduo morrer em julho já era 30% menor do que em março, né, onde o conhecimento da fisiopatologia e dos possíveis tratamentos de pacientes graves ainda não existiam. Então, a Itália estava, você se lembra muito bem, uma doença que tem que fazer intubação precoce. De repente, nós vimos, não é nada disso. Né? Quanto menos intubar os pacientes, menor o risco de mortalidade. Então, nós temos que usar estratégias diferentes. Mas com os funcionários devidamente paramentados. Nós não tínhamos paramentação para todo mundo, não tínhamos ventiladores para todo mundo no princípio dessa epidemia, e você se lembra bem, né, que os Estados Unidos confiscou os respiradores, confiscaram os kits para fazer diagnóstico de PCR, porque para proteger a própria população deles. E aí nós desenvolvemos um novo conceito do que é segurança nacional. Segurança nacional é nós temos indústrias que sejam capazes de produzir os insumos que são fundamentais para proteger a nossa população, que necessariamente não são armas, mas são insumos propedêuticos, insumos terapêuticos, né, porque isso nos deixa tão vulneráveis como se nós estivéssemos numa guerra tendo que lutar basicamente com faca, enquanto o inimigo está com metralhadora, com armas químicas e tudo mais. Né? Ou seja, muito frágeis nossa capacidade de enfrentar uma pandemia como essa. Bom, o tempo foi passando, a epidemia foi sendo controlada, né? E nós fomos descendo a curva, né, desse pico, progressivamente, até setembro, outubro, quando nós começamos novamente em agosto com um processo de flexibilização maior. Né? E fomos controlando até agora, até recentemente, até essa última semana, quando nós percebemos novamente uma aceleração dos casos. Lembrando que essa epidemia chegou no Brasil por pessoas de classe A e B. Né?
pessoas que foram trabalhar nos Estados Unidos ou fazer turismo, né? E algumas pessoas de classe C. Mas chegou por pessoas que têm uma condição social melhor. E, ou se não, turistas, né, que vieram para cá infectados. E começaram a disseminar, primeiro em São Paulo, Rio, Manaus, porque Manaus tem uma conexão muito grande, e Fortaleza também, um apelo turístico muito grande. E esses vírus foram mapeados e nós vimos exatamente quais foram as cepas que vieram, né, de fora do Brasil. Quais foram os vírus importados e depois nós passamos a ter uma circulação interna de vírus já transmitidos aqui. E com sequenciamento genético foi possível identificar exatamente quais vírus vieram de fora e quais vírus começaram a circular aqui no nosso país, né? Então, nós vimos que chegou nas grandes capitais, em pessoas de classe A, B e parte da C, e foi progressivamente infiltrando no nosso território para o interior, né? E em pessoas de classe C, D, E, onde a epidemia explodiu, né? Explodiu. Em Belo Horizonte, nós não tivemos, nós temos uma das melhores estruturas do SUS, né, do país, né? Deu tempo de fazer a preparação com aquele achatamento inicial da curva, treinar pessoas, equipar hospitais públicos e privados, e não ficou ninguém sem assistência. Não faltou terapia intensiva para ninguém, né? Porque houve essa preocupação em preparar todo o sistema. E o sistema comportou, sem a necessidade de um hospital de campanha, que nós opinamos em relação a isso, sugerindo que não fizesse hospital de campanha, né? O Estado fez um hospital de campanha, mas o município não. Por quê? Porque nós preferimos investir em estruturas pré-existentes, né? E que estavam ociosas. E essa estrutura deu conta perfeitamente. E ficou de legado. E está montada. Então, se vier segunda, terceira onda, a estrutura hospitalar está montada. E é por isso que a atividade econômica, nesse momento, não foi um momento que nós estamos vivendo, é um momento de aceleração. Nós chegamos com o nosso R0, né? Só para lembrar o conceito de R0 abaixo de 1, a epidemia está declinando, ela está caindo, está diminuindo. E ela tende a desaparecer se continuar muito tempo abaixo de 1. Se tiver igual a 1, ela é uma endemia. O vírus está circulando. Ele vai, volta, de vez em quando sobe um pouquinho com um surto. E se ele tiver acima de 1, constantemente acima de 1, a epidemia está aumentando. Mais e mais pessoas estão sendo contaminadas. Então, hoje nós temos um R0 de 1,1, ou seja, 1,10. Significa que 100 pessoas estão infectando 110. O ideal é que 100 pessoas estivessem infectando menos pessoas. Qual que é a leitura disso hoje para nós? É que a epidemia ela está acelerando e ela estava regredindo e voltou a acelerar. Por quê? Flexibilização do comércio, flexibilização de bares, restaurantes, tudo isso contribui. Mas o que mais contribui é o relaxamento das pessoas. É a banalização dos cuidados, as pessoas frequentando festas, frequentando eventos na casa de amigos, na casa de... voltaram a aglomerar como se a epidemia estivesse acabado, né? E nós estamos longe disso, muito longe, né? Mesmo com a vacina, que está logo ali na esquina, né? A vacina está chegando, né? Está na virada do ano, nos 3 primeiros meses, muito provavelmente nós já vamos ter vacina, pelo menos para vacinar uma parte da população. Não interessa qual vacina, depois nós podemos conversar sobre isso. Mas o fato é que a banalização dos cuidados acabou por fazer com que uma curva que estava declinando,
ela passou a ser ascendente novamente. É possível reverter? É possível. Né? É possível reverter sem medidas mais rigorosas, sem lockdown, sem fechar comércio. Nossa preocupação, essa foi uma preocupação que nós, do comitê, sempre tivemos. Né? O Nair sempre comentou alguma coisa, né, que falou, olha, a minha preocupação maior é da gente ter que regredir tudo na época do Natal. Né? Não está longe disso. Né? Não está longe. Dependendo da curva nas próximas semanas, é provável que a gente tenha que fazer, dar um passo atrás, pelo menos em algumas atividades que geram aglomeração das pessoas. Nós vimos o que aconteceu em pré-jogo do Atlético, multidão em torno do campo, né? Vimos isso também em São Paulo, antes do jogo do São Paulo, milhares de torcedores aglomerando para torcer para o time, para incentivar fora do estádio. Né? Isso tudo foi contribuindo. Né? Então, a mortalidade que estava caindo, a incidência estava caindo, nós estávamos com uma incidência de... Chegamos em Belo Horizonte a 40 casos por 100 mil habitantes em 14 dias. Hoje nós já voltamos para 60, 70, se você olhar os dados do Estado, por volta de 100, 110 casos por 100 mil. Então, essa é a situação, é um panorama geral no país, epidemia voltando, né? Não é segunda onda, porque nós não saímos da primeira. Né? Para considerarmos uma segunda onda, nós tínhamos que ter pelo menos um período com menos de 20 casos, com pelo menos menos de 50 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, num período de 3, 4 semanas. Nós não tivemos isso. Não. Que coisa, Carlos. Acho que isso que você disse, né? Importante essa retomada da consciência. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, eu propus esse encontro exatamente por isso, né? Porque eu como médico, trabalhando no dia a dia, eu trabalhei durante toda a pandemia, né? Cuidando de famílias e gestantes, né? Um serviço essencial. E nos últimos 20, 30 dias, eu comecei a perceber de forma muito próxima dos meus pacientes, relatos de diagnóstico, pessoas próximas. Isso me ligou uma luz de alerta. E ouvi de você, né, que é importantíssimo que a sociedade retome a consciência, né? Cada um fazendo o seu papel, né? Assim, que os cuidadores de saúde façam o seu papel, que os políticos façam o seu papel, mas não adianta nada. A ciência, a vacina, a organização do sistema, se a sociedade não retomar a consciência do que a gente tem vivido, né? Eu acho que esse é um recado muito importante, né? Você acabou de colocar em nós, né, um olhar muito importante do cuidado, né, que nós podemos fazer com as nossas famílias e que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né? E principalmente agora, né? Chegando dezembro, chegando o momento de se reunir, de se encontrar, né? E você já respondeu uma das perguntas aqui, né? Então a gente tem que ter realmente cuidado para que não possamos precisar de voltar para uma condição mais rígida, né? Então, em relação a festas, em relação a confraternizações de fim de ano, encontros de trabalho, encontros de família, né? O que dizer a respeito disso, assim, nesse momento que a gente está vivendo agora, Carlos? Bom, é bom chamar a atenção que, Emerson, a epidemia volta, nesse momento, muito forte, novamente em classe A e B. Exatamente as pessoas que tinham condições de ficar mais confinadas, que cansaram do confinamento, né? E começaram e viram os outros países flexibilizando, nós podemos também, né? Opa, o momento lá é diferente daqui. E começaram a sair, e começaram a ir para festas, aglomerar, fazer. O que aconteceu? Voltou tudo
a patamares anteriores. E da mesma forma que aconteceu antes, vai acontecer agora também. Pessoas de classe CDE começam a ter nova onda, né? Começam a ser contaminadas e a epidemia progride. E aí nós caímos novamente num platô, naquele platô que não sai dele, o número de casos, o número de óbitos diários extremamente elevado. Veja bem, nós estamos vendo isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está vivendo uma situação dramática, voltando a viver. Nova York regrediu todas as medidas, regredindo medidas. Eles tinham aberto, inclusive, escolas, né? E voltaram a fechar escolas, né? A Europa abriu escolas, né? E logo no princípio de setembro, que é quando voltam às aulas mesmo, né? E 3, 4 semanas começaram a observar, né, novamente um aumento do número de casos e chegando agora a fazer lockdown. Qual o peso das aglomerações, inclusive escolas, nisso? Isso está sendo estudado. Ainda não tem uma resposta. Mas eu tenho... minha filha mora em Portugal, né? E estava tudo muito bem e foram 4, 6 semanas depois de abertura e está voltando tudo atrás, né? Então, os cuidados têm que ser redobrados. É uma doença nova. Nós não temos imunidade estabelecida contra esse vírus, nem as pessoas que já tiveram a doença podem se dizer imunes à doença, né? Nós não temos certeza disso. Nós sabemos que produzem anticorpos, sabemos que uma parte dessa imunidade é do tipo celular, mas nós não sabemos quem. Nós sabemos que já pessoas com quadros brandos perdem esses anticorpos com 3 meses, e nós estamos começando a ver casos em pessoas que já tiveram a doença. Certamente não é algo tão frequente assim, né? Mas é algo para nós ficarmos muito atentos. Então, quem já teve tem que se cuidar da mesma forma. Isso liga um alerta em relação à expectativa das vacinas. Você vacina, quanto tempo vai ter que vacinar novamente? Nós ainda não sabemos, não temos essa resposta. E diante de um problema em que nós temos mais perguntas do que respostas, o recado é muito claro, né? Cuidado, né? Cuidado. Dê tempo e permaneça atento às medidas que nós sabemos que funcionam, né? Sabemos que se as pessoas tiverem consciência e se cuidarem, nós conseguimos controlar essa doença. Nós já vimos isso, nós vivemos isso, controlamos. Belo Horizonte, nós tivemos até agora cerca de 1.600 óbitos associados a essa doença, né? E isso é a menor taxa de mortalidade do país, né? Em função de medidas que foram duras, mas necessárias para preservar pelo menos 10 mil vidas aqui, né? Então, números impressionantes, né? Impressionantes, impressionantes. Fora as sequelas, né, Emerson? Hoje nós já sabemos que aquelas pessoas que tiveram Covid, principalmente formas mais graves, elas têm infecções ou têm sequelas dessa doença que são muito preocupantes, né? Alterações motoras, alterações neurológicas, alterações cardiovasculares, alterações, um paciente recente agora com uma colangite, né, pós-Covid, né? Então, alterações, inclusive, em fertilidade, né? Nós estamos entendendo agora que a própria fertilidade pode ser afetada como uma sequela pela contaminação. Então, nós ainda estamos aprendendo sobre essa doença. Quem tem certeza sobre o inédito, né,
é só quem não entendeu a doença, é só quem não estudou. Só quem não estudou tem certeza de alguma coisa. Né? E eu fico impressionado com alguns colegas, né, que têm muita certeza de tratamentos que caíram, nós vimos que não funcionam, a literatura e estudos randomizados, duplos cegos, bem feitos, né? E, curiosamente, um em cada 5 médicos, um em cada 3 médicos prescrevem tratamentos que não são efetivos contra a doença. Né? Isso é um negócio extremamente preocupante. Né? E esses medicamentos, são os famosos kit Covid, Emerson, estão nos trazendo sérios problemas nos hospitais. Quais problemas? As pessoas tomam e acham que estão protegidas. E isso tem contribuído com o aumento do número de casos. E se expõem. Né? Eu estou tomando ivermectina, eu estou protegido. Estou protegido coisa nenhuma. Não tem trabalho nenhum mostrando isso. Pelo contrário, é exatamente o contrário. Os estudos randomizados, controlados, né, em qualquer fase da doença, não mostraram a menor efetividade de ivermectina, hidroxicloroquina, nitaxosamida, nada, nenhuma dessas drogas. Né? Se mostraram efetivas, seja para prevenção, para tratamento, para o que for. Tem uma droga liberada nos Estados Unidos, o Remdesivir, funciona mal também. Não é uma droga boa, funciona em pacientes mais graves, mas nós aprendemos o quê? Que tem a hora certa de tomar corticoide e pacientes certos. Esses kits, esse pessoal colocou corticoide no kit. Corticoide, no princípio de qualquer infecção viral, o que faz? Prolonga, né? Aumenta a replicação viral e prolonga e aumenta a gravidade desses pacientes posteriormente. Antibiótico dado muito cedo, né? E só 2%, 3% dos pacientes têm infecção no momento inicial, né? Você tem e o pessoal dispara dar, né, azitromicina no princípio da doença. Tem que dar azitromicina, não tem que dar coisa nenhuma. A azitromicina nós já vimos que também não funciona, funcionaria no máximo em 2% dos doentes, 2, 3% dos doentes que têm infecção bacteriana logo no princípio. Então, você dando a azitromicina no princípio, você seleciona bactérias e aumenta a gravidade das infecções secundárias posteriormente. Então, isso é muito importante. Né? As pessoas evitarem tomar esses kits, porque nós estamos vendo simplesmente o agravamento dessa doença em pessoas que adquirem. Não evita e complica o tratamento futuro. Exatamente, Carlos. A gente tem visto isso sim também. O Carlos, então, sempre que você faz esse paralelo com o mundo, né, você vê que o Brasil está um passo atrás, né? E esse passo atrás, ele pode ser positivo para a gente do ponto de vista de aprendizado, não é isso? Assim, então temos que saber usar isso, né? O que está acontecendo lá agora, não, nós podemos olhar, nos espelharmos em outros países para que a gente faça o nosso movimento aqui, né? Assim, eu acho que das próprias políticas públicas, né? Da organização do nosso cuidado, né? Eu acho que a gente tem esse gap, né? Assim, toda vez que você conversa, você vem contando isso, ó, vem da China, Europa, Estados Unidos e tal. Então, hoje em dia a gente pode olhar e aprender, né? Eu queria que você Sim, falasse um pouquinho, Carlos, sobre esse embate que a gente vê hoje em dia em relação ao coronavírus, né? Desde o início, né? Um pouco da ciência e da política, né? Assim, as coisas estão conectadas. Você disse isso naquela primeira live, né? Assim, não é possível cuidar só com a ciência e não é possível cuidar só com a política, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de novo agora desse momento agora mais avançado da pandemia, um pouquinho do que você sente ainda pelo Brasil ou conversando com amigos sobre esse embate às vezes da política e da ciência. Fala um pouquinho ou das bom, dificuldades que podem existir às vezes para conciliar ações políticas ancoradas em decisões científicas
lembrando que a ciência também não é exata, né? Então, nós estamos aprendendo junto com, com, com o mundo, né? Então, fala um pouquinho disso para a gente, queria te ouvir. Não, esse é um assunto extremamente sério, né? Nós estamos diante de uma doença que precisa ser estudada e estudada cientificamente, né? A literatura, a produção científica foi espetacular, né? Ao longo desse período, né? Nós tivemos uma das maiores, um dos vírus mais bem estudados, né? Num intervalo de tempo tão curto, né? Só para lembrar, esse vírus foi detectado na China, né, em dezembro. No dia 5 de janeiro, ele já estava sequenciado, com todo né, mapeado do ponto de vista genético. Sabemos que ele tem 70%, quase entre 70% e 90% de similaridade com o SARS-CoV-1, que foi responsável pela SARS em 2002. Então, esse conhecimento, que evoluiu rápido, né, ele permitiu, sim, que nós tratássemos melhor os pacientes, né, fôssemos mais assertivos no tratamento de pacientes graves, né? Entretanto, nós vimos, né, um comportamento dos governantes em diferentes regiões do mundo extremamente díspare, né? Nós vimos o Trump nos Estados Unidos, né, que negou o problema, né, totalmente. O que está acontecendo? Uma catástrofe, né? Uma catástrofe do ponto de vista humanitário, né? Uma das economias mais ricas do mundo, vendo a sua economia sofrer, né, de forma brutal, né? Nós vimos países que encararam o problema de forma muito séria, como a Alemanha, né, saindo muito bem, né? Países que ficaram no meio do caminho, que foi a Espanha, sofreu muito, né? Da mesma forma a Itália sofreu demais, né? com, 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 com a primeira onda deles, e está sofrendo com a segunda da mesma forma, né? E aqui no Brasil, nós vimos a mesma coisa em relação ao comportamento do governo federal. Começou muito bem, com o Ministério da Saúde trabalhando bem, né? Levando a epidemia de forma extremamente competente, né? E, de repente, isso incomodou muito, né, a vaidade política, né? Que aí nós tivemos troca ministro X, ministro Y, ministro Z, até que entra um militar que leva a coisa de acordo com o que o presidente manda, né? Catastrófico isso. Isso foi, nós podemos dizer que nós não precisávamos ter, né, a catástrofe humanitária que nós estamos tendo. Nós estamos caminhando agora para 160 mil óbitos, né? E é muito interessante porque aqueles municípios que lidaram com a epidemia de forma mais séria, mais rigorosa, né, tiveram uma mortalidade, foi 1/10 daqueles municípios que não fizeram isso. E tiveram uma recuperação econômica e vão ter, né, muito melhor. Temos em Belo Horizonte 86% dos postos de trabalho mantidos, né? Então, isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo, porque nós não aprendemos isso agora. Nós aprendemos isso, né, com esse livro aqui, muito interessante, né? A Bailarina da Morte, que é um livro escrito por uma prima minha, muito querida, que é a Heloísa Starling, que foi reitora aqui da universidade. Ela é uma historiadora e mostra muito bem uma coisa que vários trabalhos publicados sobre a epidemia, a gripe espanhola, já mostravam
muito tempo atrás, que as cidades, os estados nos Estados Unidos que lidaram de forma mais rigorosa, mais criteriosa, tiveram uma mortalidade menor e tiveram uma recuperação econômica mais rápida, né? O drama econômico foi menor. Então, o que nós vimos no Brasil poderia ter sido, em grande parte, evitado se houvesse uma condução uníssona, né, da epidemia. Isso, pelo menos, uma redução em 1/3 das mortes que nós tivemos. Mortalidade no Brasil, ela aconteceu mais em pessoas com mais de 60 anos, sem dúvida, com um fator de comorbidade, mas isso não significa sentença de morte, né? Definitivamente não, né? Nós vimos o que aconteceu em Manaus, Belém, várias cidades, Rio de Janeiro, é caótico a situação, né? Com 5 governadores presos, né? Os 5 últimos presos no estado do Rio de Janeiro. Isso talvez seja pior do que a epidemia, né? E é causa, né, da piora da epidemia. Então, isso é muito triste, porque nós vemos que no Brasil a política interferiu, a política governamental federal influenciou de forma desastrosa na condução da epidemia, né? E isso não vai ficar barato, né? Da mesma forma que não ficou para o Trump, da mesma forma que não ficou para nenhum governador que teve uma postura negacionista, né? Então, a população sabe, a população viu. Por quê? Porque é ela quem sofre, né? É ela que está sofrendo com isso. E você pode ter 20%, 30% da população negacionista, mas você tem 70% que não é, né? E esse 70% é exatamente os 70% que não admite ser mais tratado da maneira que foi pelos nossos governantes. Cara, muito triste, muito forte essa fala sua, mas ela é muito, muito realista, né? É, não tem. Esse Nós vimos equilíbrio isso entre. acontecer, né, Emerson? Isso, Nós exatamente. falamos que isso iria acontecer, nós alertamos que isso iria acontecer, né? É, exatamente. Ô, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as gestantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre as gestantes. Tem muitas gestantes aqui, eu acho que pelo menos um tópico desse, a gente falar sobre as gestantes. E iniciozinho de agosto saiu um estudo feito por médicas brasileiras aqui, contabilizando o número de mortes de mulheres grávidas pelo mundo. E esse número foi um número muito impressionante, assim, porque eram 167 mortes maternas apenas, né? Teoricamente apenas, vamos imaginar no universo de pessoas que perderam a vida, né? Mas que 127 mortes haviam sido no Brasil, ocorridas no Brasil. Então, quase que 70% das mortes ali até o final de julho no mundo haviam acontecido aqui no Brasil, né? E morte materna é um evento sentinela e é um preditor de qualidade do cuidado à saúde, né? Tem alguma coisa assim em relação a... A gente conversou naquele primeiro momento, né, sobre a questão da transmissão vertical, em relação Que é rara, a né, Emerson? isso. Não é Então, algo frequente. eu queria que você falasse um Isso, pouquinho nós isso já para sabemos que isso pode tranquilizar as mães acontecer. um pouco mais. Isso pode acontecer, mas não é algo frequente. Isso é raro. A mortalidade no Brasil é maior, mas quando você estratifica por classe social, você vai ver que são exatamente a população menos Menos favorecida, que não favorecido. tem acesso, né, a assistências, a serviços de Esse saúde estudo, esse adequados, estudo mostra né? que 30% das mulheres brasileiras que perderam a vida, das gestantes brasileiras que perderam a vida, não tiveram acesso a uma unidade de tratamento intensivo.
né? Ou Então, seja, assim, é o não foi a Brasil doença em mostrando si, mais né? uma vez a face da desigualdade, né? Eu acho, né? Do Exatamente, tamanho do país que a exatamente. gente vive, das diferenças, né? Eu falo para as minhas gestantes, não foi o vírus não é mais letal aqui no Brasil. O que é letal aqui pode ser o nosso sistema de saúde, o cuidado às gestantes que a gente oferece. 70% da população brasileira tendo o cuidado ao nascimento de seus filhos em maternidades públicas e as dificuldades e as carências que a gente sabe que o Brasil vive, né, e tem lutado para melhorar, né? Mas eu queria que você deixasse esse recado de novo para as gestantes, né, que a transmissão, a mulher que se infecta, a probabilidade de transmitir para o bebê é pequena ou é raríssima, né? Muito pequena, muito pequena. A transmissão pode acontecer pós-parto, né? Se ela estiver infectada ou se tiver visitas, né? Aquela festa não dá para acontecer, né, Emerson? Então, nesse momento, não. E, eventualmente, gestantes transmitiram para os seus filhos, né? Mas pós-parto. Foi a maior frequência. Eu tive casos recentes agora, também, que a criança adquiriu, a mãe adquiriu, o pai adquiriu, a família inteira adquiriu. Né? Até a babá, né, adquiriu. E começou, né, com a mãe indo fazer exame, e saindo para fazer um exame ou outro, né, ou o pai que saiu para fazer alguma coisa. Então, a transmissão e o risco das mães é muito proporcional ao risco de qualquer pessoa, né, na idade, naquela faixa etária. O risco de morrer é o risco de qualquer um, semelhante a qualquer pessoa naquela mesma faixa etária. E nós sabemos que as gestantes todas, né, na sua grande maioria, são abaixo de 40 anos. Né? E nessa faixa etária, o risco é baixo, né, de 0,2%, no máximo 1%. Né? Então, claro, não é bom qualquer complicação viral, qualquer infecção viral, né, durante a gestação, não é bem-vinda. Né? Mas nessa doença especificamente, ela é diferente da influenza. A influenza é muito mais problemática, né, do que o coronavírus. Não dá para desprezar, mas certamente, né, é uma doença diferente. Né? E a gravidade é proporcional à idade e, eventualmente, situações e comorbidades. Então, a hipertensão durante a gravidez, ela preocupa mais. Existem Diabetes. protocolos hoje para isso, né, para serem usados. Nós compartilhamos, eu compartilho com você uma série de publicações que vão saindo, nós trocamos Informações. essas informações. Eu faço questão de mandar para o seu WhatsApp todo o trabalho que nós vamos fazendo revisão, que envolve gestante recém-nascido, eu mando para você e para as pediatras que trabalham aí no Instituto. Né? Então, o ponto importante, né, é que elas podem ficar tranquilas, previnam-se, evitem aglomeração, andem com máscara o tempo todo, né? E as pessoas em torno da gestante também. Uma baita de uma responsabilidade, porque, assim como qualquer outra infecção viral, essa também tem que ser evitada. Né? Apesar Perfeito. dos riscos serem proporcionais à idade, ou seja, consequentemente mais baixos. Transmissão vertical é extremamente rara, né? E ainda os poucos casos registrados estão sendo estudados para saber exatamente o porquê disso. Né? Pode acontecer, mas é extremamente raro. Mas como pode acontecer, mesmo sendo raro, é bom prevenir. Né? Exatamente. Então, Carlos, eu tenho dito isso muito para as minhas gestantes, né? Eu acho que quem tem uma gestante em casa, quem tem um idoso em casa e quem tem um doente crônico em casa, deve ter um rigor e uma atenção muito maior, né? A Claro, flexibilização para quem vive, né, com uma gestante, ou quem vive com um idoso em casa, ou quem tem um doente crônico, precisa de um bom senso, precisa de um rigor um pouco maior, precisa de uma atenção, né? É isso que você está dizendo, né? Eu acho que
o olhar para a gestante tem que ser um olhar de atenção, sim, né? Mas Sim, e Emerson, o que eu tenho visto muito frequentemente é uma atitude extremamente egoísta de jovens, né? E não só jovens, mas as pessoas em geral, né? Muita gente, principalmente jovens. Então, assim, não, eu vou sair, eu vou, não aguento mais esse negócio, e vai e aglomera. E depois volta para casa. Você sabe o que eu tive pensando esses dias? Gente, os americanos estão certos, sabe? Depois de 15 anos, 16 anos, é hora de o filho morar sozinho, sabe? E se virar sozinho. Porque o movimento começou a acontecer ao contrário. Os filhos passaram a sair de casa cada vez mais tarde, em função da crise econômica que nós vivemos, né? E não tem um compromisso, com muita frequência, o egoísmo, né? De não perder uma noite, não perder um ano que seja, sabe? Em benefício do risco do seu pai, do seu avô. É uma atitude de um egoísmo e de uma imaturidade, né, infantil, né? E é um desrespeito muito grande com, com o semelhante, né? E mais do que o semelhante, né, é o parente, é o pai, a mãe. Isso é algo para ser refletido de forma profunda pelas pessoas. Desculpa. refletir que durante uma pandemia, né, Carlos, eu acho que a reflexão sobre a perda ou a diminuição de alguns direitos pessoais, né, mas sendo mais importante, sobrepondo o direito de toda a sociedade, né, pensar no coletivo, né, e não só Exato. no... Acho que isso é muito, muito lindo o que É, você disse. essa epidemia traz, Emerson, um recado interessante, né? Qual que é a principal medida de controle, né, da epidemia? Uma das principais é lavar as mãos, né? E mão significa visão no sentido psicanalítico e água é vida, né? Água e mão se transforma no sentido simbólico num, num outro símbolo, que é o símbolo de consciência máxima sobre a vida, né? Então, o que a epidemia pede, né, e o recado, né, que o vírus traz é consciência. Consciência sobre o que você está fazendo da sua vida e como que você está se comportando dentro de um contexto social. Infelizmente, nós estamos percebendo, né, que a humanidade, né, ela ainda é no máximo adolescente, né? Ela não é adulta, né? O raciocínio que caracteriza o que caracteriza a adultez, né, é a visão comunitária, a princípio. A visão e o pertencimento comunitário, né? E o que caracteriza uma adultez, né, de fato, né, madura, é a percepção humanística, né, e a percepção de que você está vivendo num planeta que é único hoje, né? Um vírus que você isola na China num dia, ou aqui no Brasil, ele está no mundo inteiro um mês depois. E a adultez velha, realmente, é a percepção cósmica da existência, né? E isso poucas pessoas chegam, né? Poucas pessoas chegam em adultez. Se você fizer uma pesquisa e caracterizar psicologicamente os grupos humanos, e a epidemia está mostrando isso, né, que o que predomina é o egoísmo. O que predomina são as atitudes rebeldes, né? Não, eu tenho a resposta para tudo, eu tenho isso aqui que funciona. Isso é próprio de quem costuma, eu sou, né? Eu sou assim mesmo, eu sou rebelde, rebelde sem causa, né? O rebelde que se julga superior ao conhecimento que ainda é frágil de uma doença, isso é adolescência.
Isso é rebeldia, isso não é consciência adulta e muito menos, e longe de ser cósmica, né? Muito bom, Carlos, muito bom te ouvir. Todo mundo achou lindo aqui a sua fala, ó, muitas mensagens. Que É bom. isso. Nós estamos todos conectados, né, Carlos? Não Todos só pela conectados. internet, né? Não só pela linha invisível da internet, né? Nós estamos conectados no mesmo planeta, né? O que acontece distante da gente hoje se aproxima daqui de nós, né? Eu acho que É, esse olhar, eu acho que vai ser espero que esse seja um dos legados, né? Que você sempre diz que as pandemias deixam um rastro de dor e sofrimento. Eu acho linda essa frase, mas que também deixa um legado de transformação, de evolução, né? Eu com acho que a nossa certeza. sociedade tem que evoluir, né, nesse sentido, né? De um olhar Do ponto menos de vista egoísta, menos o científico, eu, Emerson, né? uhum. Do ponto E de vista olhar. científico, é, nós vamos ter muitos legados, né? Um dos legados são essas novas plataformas de desenvolvimento de vacinas. Nós vamos ter várias e várias doenças controladas a partir dessas novas plataformas. Essa plataforma que usa um vírus símil ou um adenovírus inativado como veículo, nós podemos desenvolver vacina para CMV, para Epstein-Barr, né? Controlando o Epstein-Barr, Emerson, nós vamos controlar boa parte dos linfomas. Nós praticamente acabamos com linfomas. Se a gente controlar Epstein-Barr e CMV, nós vamos controlar centenas de cânceres que acontecem por causa dessas doenças. Nós já temos um avanço fantástico com o HPV, que evita câncer de reto, câncer de colo de útero, e a meta é erradicar câncer de colo de útero nos próximos 20 anos, né? E isso está fácil, porque nós sabemos que o que está por trás do câncer de colo de útero é o HPV, né? E nós temos uma vacina muito boa para isso. Da mesma forma, nós teremos para CMV, para Epstein-Barr, né? Então, esses são legados dessa epidemia. São novos conhecimentos que vão surgindo, né? Isso é assim, né? Epidemia tem sofrimento, mas tem legado, né? Falando dos legados, ô Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as vacinas, né? Assim, já virou uma, uma questão política, né? Ou seja, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar da ciência, né? Sobre a chegada das vacinas. E Sim. aí, Bom, as vacinas, a primeira coisa, vacina não tem bandeira, né? Existe 1000 teorias de conspiração sobre isso. Isso é uma bobagem tremenda, né? É, 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 Vacina, nós temos as vacinas de plataformas tradicionais, que é vírus inativado, que é essa do Butantan, é a Sinovac, né, com os chineses, que é muito tradicional. Nós temos várias vacinas desse tipo, né? Vacina de vírus vivo atenuado, nós temos a vacina contra a febre amarela, que nós usamos aqui, altamente efetiva. Quanto mais próximo, né, da infecção real é uma vacina, mais efeito colateral ela pode ter, né? Mas mais imunogênica ela é. Vacina contra a febre amarela, você toma uma só para a vida inteira. Nós sabemos que é suficiente, né? Ainda assim, nós tivemos um surto recente, né? Por queda de vacinação. As vacinas, elas têm alguma coisa que fala muito contra elas mesmas, né? Que é a eficácia delas. Então, quanto mais eficaz uma vacina, mais ela controla uma doença e mais ela parece ser desnecessária. Então, esse a eficácia das vacinas é o principal inimigo das vacinas. Não é movimento anti-vacina, né? É porque as pessoas acham que não precisa, que a doença sumiu. A mesma coisa com tétano. As pessoas esqueceram que tétano existe, né? Então, passaram a ter tétano depois de velhas. Hoje nós temos mais tétano em idoso do que em criança. Em criança, nós praticamente erradicamos com a vacinação materna, né?
Então, e com os programas, com o nosso PNI nacional, que é certamente um exemplo para o mundo inteiro. Nosso PNI é um dos melhores programas do mundo de vacinação, né? Leva vacina para tudo quanto é canto. As vacinas contra a corona, nós já temos aí pelo menos 10 vacinas em fase 3, né? 11 agora, né? Em fase 3. Várias produzidas na China, pelo menos umas 3 produzidas na China, com diferentes plataformas, né? E o que a gente chama de plataforma é o jeito de desenvolver. Então, você tem um jeito que é o jeito tradicional, né? Você pega subunidades proteicas, as proteínas que compõem a parede do vírus, pega essas proteínas, isola, né? E uma das principais é a proteína spike, é aquela do espinho. O coronavírus tem um monte de espinhos, hein? Por isso que chama corona, né? Então, aquela proteína do espinho, né, é a proteína mais imunogênica que existe. Então, boa parte das vacinas estão sendo feitas a partir daquela proteína. Algumas, né, que ainda estão entrando em fase 3, usam aquela proteína e várias outras proteínas que tem na parede. Proteína M, N, etc. Jeito tradicional de fazer é esse, usando proteínas, né? Você homogeneiza essas proteínas e a partir dali você produz, né? Você produz a vacina. Mesma forma, muito semelhante ao que é feito com a influenza, né? A influenza também é assim. E tem plataformas desse tipo. Tem a plataforma que você inativa o vírus. Você pega o vírus, né? Reproduz esse vírus e inativa, né? Inativa e aí vai o vírus com essas proteínas todas. A ideia é a mesma. É você estimular o sistema imunológico a partir de estruturas do vírus, né? E tem as plataformas as plataformas novas. Mas veja bem, Emerson, não é nova. É um engano pensar que elas são novas. Elas estão em desenvolvimento há cerca de 18 anos. Então, nós temos conhecimento científico e pesquisa de vacina para SARS de 2002, para MERS de 2012. Né? O Carlos, desculpa interromper, é muito importante você falar isso, porque é comum ouvir, ver fake news a esse respeito, dizendo, não, a vacina, impossível, em 4 meses, em 6 meses ter uma vacina. Nunca. É muito importante que essa fala é uma fala verdadeira, é impossível mesmo, mas é importante que as pessoas entendam que essas vacinas estão sendo estudadas e trabalhadas há mais de 10 anos, como você disse na live anterior, né? Então, assim, Muito importante mais. porque a fake news, ela vem com uma certa verdade. A verdade, é verdade que Ela não dá pega para fazer uma pedacinho vacina de em 6 verdade e meses. distribui Um um monte de pedacinho da mentira, verdade, né? né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Gente, as vacinas estão sendo estudadas a esse respeito em função de endemias que aconteceram há 10, 15 anos atrás, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu Não, acho que isso é é mais do que tranquilizador para as isso, pessoas. Emerson. É bem mais do que isso. Nós não podemos esquecer que nós temos vacina contra coronavírus em animais. Então, e isso nós já temos há mais de 20, 30 anos. Certo? Então, essas vacinas que foram desenvolvidas, porque nós não podemos esquecer que isso é uma zoonose, né? Uma doença que vem de animais, da natureza, e ela afeta muito a produção de aves, né? E de suínos, né? Mas principalmente aves. Coronavírus foi descoberto também em aves congeladas em função de surtos que ocorreram no princípio do século passado. O pessoal tirou essas aves, né, descongelou e lá isolou o coronavírus, sabendo que era uma epidemia de coronavírus em aves. Né? Então, foi desenvolvido vacina para aves a partir, né, para coronavírus. Então, nós já temos plataformas que foram usadas antes. Só não foi usado em humano antes porque os coronavírus que circulavam provocavam infecções
virais que todos nós tivemos na infância, banais, no máximo uma coriza e tudo, né? Esses coronavírus é que foram diferentes. Eles foram coronavírus de 2002, a SARS, né? Que tinha uma mortalidade de 9,8%, né? Uma letalidade, né? A MERS de 32%. Né? Essas doenças se controlaram pela própria gravidade delas. As pessoas que adoeciam vão para o hospital, um terço morre, né? E outro, né? E outra epidemia, uma doença que mata 10% das pessoas, é uma loucura, né? Então, foram feitas as pesquisas iniciais para isso. Não foram aqui. Aonde que foi? Foi onde o vírus circulou mais. Na Ásia. E todo mundo, não, isso é coisa dos chineses que fizeram bobagem, né? A Ásia inteira tem 18 anos de preocupação com o coronavírus. Por que vocês acham que... Né? Por que as pessoas acham que os asiáticos, você olha para eles lá, os chineses, os japoneses, os coreanos, todos usavam máscara muito antes da gente. Por quê isso? Não é por causa de poluição, não. Né? É por causa de infecção respiratória que eles têm uma preocupação enorme com isso. Né? Porque sabem que essas epidemias circulam muito rápido e começaram lá. Né? Por uma característica talvez geográfica, né? Esses vírus, ou questões comportamentais e hábitos, etc., esses vírus tiveram uma migração transespécie nessas regiões. E não é da agora. Então, eles começaram a pesquisar essas vacinas mais cedo. As plataformas novas que estão sendo desenvolvidas, com vírus símio, né? Com vírus de chimpanzé, né? Que é um vírus que não nos afeta, né? Ele é também inativado, ele funciona como uma cápsula, né? Que você coloca os marcadores virais importantes, essas proteínas, coloca nesse vírus e injeta nas pessoas. Os vírus não fazem nada com a gente, mas as unidades proteicas que eles carregam são incorporadas pelo nosso sistema imunológico, que vai produzir os anticorpos que nós precisamos. Né? Outra plataforma, o pessoal pega um pedacinho do RNA que não incorpora no nosso genoma, não vai para dentro do núcleo, fica é muito interessante, porque esses dias um cara levantando a hipótese desse vírus, desse segmento de RNA, né, incorporar o genoma e vir causar lúpus, um monte de doença. Isso não existe. Isso ocorre durante uma fração de tempo muito pequena, né, em que essa proteína, depois esse fragmento de RNA simplesmente desaparece do núcleo porque ele não sustenta, porque ele não faz parte do nosso genoma. Então a célula aquilo simplesmente não entra no processo mais de produção de nada. Então, esse fragmento de RNA, né, ele codifica a formação da proteína spike. Nossa célula passa a ser uma produtora da proteína que é uma not self, que, ou seja, não pertence ao nosso organismo. Produzimos anticorpos. Essas células, inclusive, são, em parte, eliminadas pelos CD4 nossos, que é o nosso serial killer. Serial killer. É um linfócito que vai eliminar essas células, mas vai ficar com a memória imunológica de produzir, né? Principalmente os linfócitos B. O nosso sistema imunológico vai trabalhar essa informação e produzir os anticorpos que nós precisamos. Então, bom. Essas são as plataformas novas que vão fala um pouco de tempo. a produção de vacina. Isso. Agora traz um pouco para a angústia de quem está assistindo a gente, né? Que é, para quando essas vacinas? Qual a expectativa? O que você imagina em relação a isso? Então, traz um pouquinho para a gente, assim, em relação à chegada das vacinas. Como foi dito na última live, né? Quando que ela vai chegar no meu deltoide, né? Você viu que não é tão simples assim, né? Nós
hoje a Pfizer pediu, né? A Pfizer e a Biotech alemã pediram o registro da vacina deles no FDA. Né? Então, hoje é um dia histórico. Né? Os trabalhos foram de fase 3, né? Foram concluídos, pelo menos foram abertos, e a vacina se mostrou 95% imunogênica, né? E segura, o que é mais importante. Nós estamos ainda aguardando os trabalhos científicos sobre a vacina para poder ter uma informação mais detalhada. Claro, nós já participamos de N reuniões científicas, teve o Congresso americano agora, onde isso foi amplamente discutido. Né? Teve o Congresso Brasileiro de Imunizações, promovido pela SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações. Quem quiser, entra lá e vai ver um monte de aulas sobre esse assunto. Principalmente pelo presidente, o Kifuri, né? O coordenador científico dessa sociedade, que é um cara brilhante. Então, essa informação, muito provavelmente nós vamos ter essa vacina, as primeiras levas devem chegar para a gente agora no princípio do ano, nos 3 primeiros meses. Tem uma logística de distribuição e tem uma regra para se vacinar. Primeiro, quem deve ser vacinado? É o voluntário que recebeu o placebo. É o indivíduo que teve a consciência humanitária de se colocar, né, para ser estudado em relação à produção de anticorpos, né? É ser um sujeito de pesquisa. Né? O sujeito de pesquisa, esse sim, é um sujeito que chega muito próximo da maturidade e da adultez. Né? Então, nós vamos... primeiro, o compromisso é vacinar o voluntário que recebeu o placebo. Depois, as populações mais idosas, profissionais de saúde, profissionais de segurança, né? E, na sequência, as outras faixas etárias que têm menos risco. Né? Muito bom. Esse planejamento foi todo feito, já está tudo pronto. Né? É só uma questão de logística. Tem a vacina, essa vacina da Pfizer tem uma complexidade que é a cadeia de frio. Ela tem que ser mantida numa temperatura mais baixa. A da Gamaleya, que é a russa, né, que tem uma vantagem sobre ela, que é liofilizada, então não tem um problema tão sério de temperatura. Entretanto, nós ainda estamos aguardando publicação dessa vacina, que ainda não está muito claro para a gente. Então, nós estamos aguardando isso. Né? Muito bom. Muito bom saber que é para os primeiros 3 meses, muito provavelmente, nós já vamos ter uma parte da população recebendo. E aí, Emerson, não tem bandeira. Porque os critérios de estudo que essas são mundiais. Então, as pessoas têm que entender que essa não é um centro na China que faz o estudo. Não é um centro na Rússia que faz o estudo. O estudo é multicêntrico, envolve universidades e centros independentes um do outro no mundo inteiro. Esses dados são analisados por um comitê independente e toda vez que tem um evento adverso envolvendo qualquer elemento de pesquisa, a pesquisa para, porque tem que ser assim. A pesquisa para, os indivíduos, o comitê independente analisa, né? Eu já participei desses comitês independentes, ninguém nem sabe que é a gente. Nós encaminhado por um grupo de pessoas, isso é altamente confidencial. Né? Ninguém é pressionado de coisa nenhuma. São analisados os dados detalhadamente sobre o que aconteceu com aquele indivíduo, quando que ele recebeu, se aquilo o passado, e isso daí a seriedade de pesquisa clínica. Né? Você sabe muito bem, eu trabalho com pesquisa clínica há mais de 30 anos, né? Quase 40 anos que eu trabalho. Comecei ainda dentro da faculdade. Né? No segundo período da escola, eu já estava fazendo pesquisa clínica com testes diagnósticos para esquistossomose, né? Pelo CNPq. E até hoje eu mexo com pesquisa
E cada vez mais eu vejo a seriedade, o compromisso de fazer insumos que sejam seguros e qualitativamente importantes para a saúde da população. Então, esses estudos não estão sendo acelerados. Sim, a burocracia tem sido cortada. A burocracia estatal, ela é responsável por segurar esses estudos por 2, 3 anos antes de liberar. É a burocracia. Como nós temos uma emergência sanitária, esses estudos de fase 2, 3, né, eles são abertos mais cedo e são analisados com maior rapidez, mas não com menos seriedade, né? Então, as vacinas que forem surgindo, forem sendo liberadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo FDA, pelo FDA europeu, né, que são todos independentes. Se tiver algum problema, né, alguém vai detectar esse problema, né? Alguns desses centros vão analisar e são pesquisadores muito bons, estatísticos excepcionais, né? E aqui na Anvisa também. Tem a Anvisa que vai fazer o trabalho de avaliação desses estudos e aprovar. Depois de tudo aprovado, né, ainda o estudo continua. Todas as pessoas que receberam a vacina têm o lote, tem o dia, tem a data, tem quem aplicou. Você sabe, e as mães que têm crianças e estão vacinando sabem que isso tem ali anotado na sua caderneta, né, todos esses detalhes, todas essas informações. Você rastreia. Muito bom. Né? Muito então, bom. Isso é muito, muito importante a gente esclarecer para evitar as fake news, as teorias de conspiração, as teorias de caos. Né? Isso é um absurdo, é um crime contra a população. Né? Gerar paranoia. Né? Nós sabemos que o nosso índice de suicídio aumentou muito nesse período. É algo que nos preocupa, porque o medo gera isso. Né? E então essas pessoas fazem um desserviço. Procurem se informar em sites oficiais, Center for Disease Control, americano, europeu. Procurem se informar, Anvisa, né? Nos dados da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunologia, de imunizações. Né? Entrem lá, SBIM, só clicar SBIM, vocês chegam lá dentro. Né? Então, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, todas essas sociedades estão mantendo fórum constante, né, de discussão. Nós temos um fórum aberto 24 horas por dia funcionando, de discussão e investigação científica. E daqui a uns dias nós vamos começar um estudo clínico com uma vacina muito bacana. Que bom. Né? Não, essa sua fala ela é muito tranquilizadora mesmo. Eu acho que essa live tem que ficar salva. Vamos colocar ela no YouTube, porque muitas pessoas precisam de ouvir o que você disse aqui para a gente hoje. E para finalizar, Carlos, já acabando aqui o nosso tempo, eu queria que você falasse um pouquinho de um assunto que foi pedido aqui por muitas mães, né? E que é um tema um tanto quanto polêmico e tal. Talvez podemos até fazer uma live só de pandemia e volta às aulas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ciência, né? Ou seja, como essas decisões estão sendo tomadas, né? Eu acho que é importante você ter voz agora para falar um pouquinho sobre isso, para a gente finalizar essa live. Eu tive uma série de discussões com gestores de escolas, donos de escolas particulares, com o pessoal. Fiz várias reuniões na Assembleia, na Câmara Municipal, esclarecendo sobre isso, Emerson. Porque, primeiro, nós temos que dizer o seguinte, né? Existem regras epidemiológicas para retorno às aulas. Qual é o índice de segurança para você? Segurança mínima. Tá? Porque segurança 100% você não vai ter. Não tem como. Né? Para você retornar às aulas. Né?
Nós sabemos que as crianças têm o vírus, que elas podem transmitir a doença para outros. É diferente da influenza, né, onde elas sofrem muito com a doença, né, quando adquirem influenza. Né? Nessa doença, com o coronavírus, as infecções tendem a ser mais brandas, mas ainda assim, 0,1%, 0,2% das crianças vão ter formas e vão precisar de internação. Né? A mortalidade é baixa, né? Mas elas transmitem. Né? Tem estudos publicados na Pediatrics mostrando. Isso é um assunto, inclusive, tem trabalhos que falam que criança transmite igual adulto. Tem outros que transmite mais do que adulto. E, claro, isso tem a ver com a amostra que foi estudada. Mas, em geral, criança adquire o vírus, desenvolve doença e transmite. Né? Então, se transmite mais ou menos, né? Isso não vem ao caso. Ela participa da cadeia de transmissão. Né? E você tendo aglomerações nas escolas, claro que favorece a transmissão viral. Qual foi o parâmetro que o CDC estabeleceu para retorno às atividades? Um índice que seria seguro, ou teoricamente seguro, seria menos de 5 casos por 100 mil, quando você tem esse indicador mantido por um período de 14 dias, você tem condições, né? Seria considerado muito baixo risco. Baixo risco abaixo de 20 casos, entre 5 e 20 casos, ainda assim é admissível. Foi esse o parâmetro que nós propusemos para Belo Horizonte. Um parâmetro, um ponto de corte de segurança de menos de 20 casos por 100 mil habitantes. Risco moderado, entre 5 casos, entre 20 e 50 casos. Risco alto, entre 50 casos e 200 casos. E risco muito altíssimo ou muito alto, acima de 200 casos. Então, as escolas têm pressionado, né, sistematicamente para voltar e começaram a pressionar quando o nosso índice estava acima de 300 casos por 100 mil. Retornar numa situação dessa é uma irresponsabilidade do poder público muito grande. Né? Então, isso foi... várias liminares foram feitas procurando abrir. Né? Mas foi sendo demonstrado claramente que você tem que ter parâmetro, tem que ter critério para isso. E o critério tem que ser de segurança abaixo de 20 casos por 100 mil. Isso é que os europeus estabeleceram, isso foi o que os americanos estabeleceram, né? E por isso, algumas regiões deles abriram as escolas e mantiveram aberto mesmo com a epidemia caminhando. Quando a epidemia chega num nível, né, que compromete essa segurança, eles voltam e fecham novamente, porque eles estão obedecendo critérios. Né? Os surtos em escolas, né, foram relatados mesmo na Coreia, onde o critério deles, que eles adotaram, eram 5 casos por milhão, né, de habitantes. Né? Foi o critério que eles adotaram. E mesmo lá, eles tiveram problemas com a criança, que eles tiveram que fechar uma escola aqui, ou fechar uma turma ali. E nós estamos falando de um lugar, né, onde a densidade populacional e a densidade de alunos por sala é muito menor do que aqui. Né? Então, e as condições para fazer planejamento, remanejamento de turmas é muito maior, onde você tem um investimento no ensino, né, dezenas de vezes maior do que nós temos no Brasil. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós vimos na Europa, isso ainda está sendo estudado, mas 3, 4 semanas depois que foram abertas novamente essas aulas, a curva se vê claramente. Abriu escola, 3, 4 semanas depois começa a você ter um aumento do número de casos. Né? E estão chegando na segunda onda. Né? Então, essas são todas questões importantes. Existe uma preocupação muito grande, porque você volta à escola privada, você tem que autorizar a volta à escola pública também. Os estudos feitos, né, aqui no Brasil mostraram
estudos em São Paulo, mesmo aqui em Minas Gerais, que 60% das crianças convivem em casa com pessoas de risco, que têm fatores de risco, né? Então, mais uma vez, é a questão da discussão do egoísmo, né? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que não é só a criança, né? Que nós temos pessoas que merecem ser preservadas dentro das casas das pessoas. Os professores, né? Cerca de 90%, foi feita uma pesquisa recentemente com todos os professores do Estado, né? Mostrando que 90% não queria voltar. Por quê? Porque não vê condições nas escolas de voltar, né? Eles veem a fragilidade nas escolas. Por melhor que seja o protocolo, né? E é muito curioso que nós vimos os protocolos para abrir bares, né? Estão sendo observados, né? Depois de 3, 4 semanas, é decepcionante. Nós estamos discutindo isso de forma muito clara com os representantes que pressionaram para abrir bares, restaurantes e tudo. Ah, vai quebrar todo mundo, vai quebrar todo mundo. Vou dizer, olha, CNPJs, né, são feitos de CPFs, né? Então, você tem que preservar CPF. Se você não tiver CPF, você não tem CNPJ. Você vai quebrar ele do mesmo jeito. Então, se preserva a vida das pessoas. Isso é muito... A visão de preservação da vida, ela tem que predominar numa epidemia. Você preserva a economia preservando vidas, né? O contrário é irresponsabilidade. O contrário é absoluta irresponsabilidade. Então, nós temos que ter isso com muita clareza. Não adianta vir com ciência rasteira de que tem um estudo aqui, outro ali. Não, nós queremos ver o contexto geral de uma abertura num país subdesenvolvido, com escolas depredadas, né, em más condições, e mesmo as escolas privadas, né, que nunca conviveram com uma epidemia nesse nível, né? Então, essas questões têm que ficar muito claras. Nós não queremos abrir as escolas, mas com muita responsabilidade. Por quê? Porque depois, pela tragédia humanitária, quem responde são as pessoas que estavam por trás da condução da epidemia, né? Então, não são os donos de escolas que vão responder por isso, né? Não são os pais que querem, eventualmente, terceirizar seus filhos para as escolas e já fazem isso há mais tempo, né? Não são eles, né, que vão arcar com as consequências. Um ano de escola, você recupera tranquilamente, principalmente numa classe social mais alta, onde você tem acesso à comunicação e tudo mais. Você tem meios de fazer aula, né, por teleensino, né? Então, eu fico vendo, minhas filhas têm condições de fazer isso. Agora, qual que é o outro legado que essa epidemia vai nos deixar em relação ao ensino, Emerson? Essa epidemia vai nos mostrar o seguinte: nós precisamos ter, né, uma distribuição equitativa de recursos tecnológicos para que todas as pessoas tenham acesso e possam treinar em casa. Isso trouxe um novo conceito, né? Que escola, né, é importante, aula presencial é muito importante, né? O contato, o convívio, isso faz parte do desenvolvimento e amadurecimento das pessoas, né? Principalmente quando se discute nessas escolas o respeito à vida das pessoas, né? O respeito à dignidade humana, respeito à ideologia, a pessoas que têm um comportamento e pensam diferente de você. Não pode ter ideologia de sexo, isso é uma bobagem tremenda, né? O ser humano foi feito para ser feliz, livre e fazer, né, e respeitar um ao outro, né? E ter acesso a esses bens. Então, a epidemia traz para nós exatamente, né, esse questionamento, né? Nós precisamos de escolas adequadas, tecnologicamente equipadas, e crianças, todas elas, né, com seus
iPads, com seus recursos tecnológicos, onde elas estiverem, né? Aí é revolução. Então, de certa forma, a epidemia é revolucionária. Exatamente. Muito bom, doutor Carlos. Muito bom te É um prazer ouvir. imenso. Foi muito bom, Carlos. Excelente, né? Sempre muito brilhante e as suas colocações são sempre de grande aprendizado para todos nós. Foi fantástico ouvir você mais uma vez. Eu queria que você deixasse um recado, então, para todas as pessoas que vão assistir a gente aqui. Quase 100 pessoas assistindo a gente ao vivo e provavelmente milhares de pessoas vão assistir a gente depois aqui pelo IGTV e também pelo YouTube, que esse vídeo vai ser editado e vai ficar no YouTube livre também. Um recado para a nossa sociedade, para nossas famílias, para o Brasil. Eu acho que faz um fechamento aí e deixa uma mensagem aí para a gente. Tá bom, a mensagem é de otimismo, né? Que eu acho que eu já frisei bem, que a epidemia deixou e vai deixar muitos legados para nós. Legados científicos, com a evolução das vacinas, nós vamos conseguir controlar várias outras doenças a partir dessas plataformas revolucionárias. O investimento em ciência vai aumentar muito nos próximos anos, porque ficou claro para a humanidade que um vírus derruba a economia do mundo inteiro, né, e modifica profundamente nossas vidas. Então, o investimento em ciência e em educação ele vai aumentar de forma gigantesca nos próximos anos. Por quê? Porque a nossa população vai cobrar isso. E vai cobrar isso de forma efetiva de quem quer que seja eleito, né? E nós vamos cada vez mais, né, fazendo um exercício democrático de perceber quem que nós estamos elegendo. Nós estamos elegendo gente que esconde dinheiro na cueca, gente que faz maracutaia, ou nós estamos elegendo pessoas sérias que, de fato, têm compromisso com a população. Então, é um aprendizado duro, difícil, né? Mas é a guerra que amadurece as pessoas, né? E que faz com que as pessoas passem da infância para a adolescência, para a adultez, né? Adultez jovem e para a maturidade plena, né? Então, uma epidemia faz isso. Ela dá um salto qualitativo. Ela fez isso no Renascimento, a epidemia de peste. Fez isso no Renascimento, né? Criando a peste, deu o Renascimento. Fez com que a humanidade repensasse, né? E soubesse, e as pessoas começassem a perceber que o destino delas está nas mãos delas mesmas. E para isso tem que ter uma baita de uma consciência de tudo que está fazendo, de quem elege, do que nós fazemos com as nossas próprias vidas, né? Então, esse é o ponto, eu acho que esse é o recado.